volantes que foram descansar no céu anil. No firmamento hoje estrelas radiosas afirmarem os mistérios da história. A confluência das notas destino vão transportando a saudade dormida. E tudo por brilhar os minhas portas a escutarem o louvor que a dor remonta. Neste louvor aos cândidos soldados a recordar lágrimas tão soluçantes, aos que tombaram entre facas e fuzis, nos ardentes sóis, nas acres madrugadas, em 7 estados dos sertões deste Brasil. Que nossos soldados militantes, conduzidos assim à quintessência, repousem nos arminhos lá no cimo, ao passarinhos no refúgio de seus ninhos, ou ficar titânicos cangaceiros a ultrajar nossa gente gloriosa, dalmas olímpicas e cenas juvenis. E Deus redima, conceda os perdões, apague seus pecados dos legados dessa história. Se cultivaram seminteiras espinhosas, tentáculos feriram inocentes, gente selvagem, violenta e belicosa, gente cruel espalhando seus quebrantos, desejos tórridos a levá-los à morte. Os cangaceiros com seus penduritários, balas e vacas pra queimar jardim de casas, onde aos carneiros de viúvas inocentes, sem seus consortes esquivando fustigadas, e os sertanejos a perecer por palmeiros, pelos punhais escárnio desses cangaceiros, sobre baldões tantas dores e agonias, a nossa gente padecia, não vencia. E foi assim que viveram os sertanejos, ante as pontas das aspérimas espadas, e sem clemência na carne penetrava, dilacerando corações, ceifando vidas. Que nossos soldados militantes, conduzidos assim à quintessência, repousem nos arminhos lá no cimo, ao passarinhos no refúgio de seus ninhos. Aqui seus filhos aguerridos militantes, em libações aspergindo água benta, e dos turibundos do incenso a fumaça, perfuma as fardas com estrelas conquistadas. Que a voz alcance a corte onde habita a nobreza, para entregar essas coroas diamantadas, transportando a mística de suas histórias, de vinho preto por suas vidas ceifadas. E como há nas histórias dos espasmos, bravos dos bravos, augustíssimos soldados, estejam entre nuvens e brilho de estrelas, entre os arcanjos hinos tão harmoniosos, e aos ventos peçam todo alívio às nossas almas. Que nossos soldados militantes, conduzidos assim à quintessência, repousem nos arminhos lá no cimo, ao passarinhos no refúgio de seus ninhos. Consagremos esta data tão saudosa, lembrar aos heróis dos sertões deste país, de nossa geração todos os sangues, dos aguerridos soldados das volantes, que defenderam os sertões deste Brasil, dos aguerridos soldados das volantes, que defenderam os sertões deste Brasil.
Gente, eu escolhi hoje este lugar, este cenário aqui debaixo de uma árvore, no lugar que é a Vila de Nazaré. A história, para ser contada, muitas vezes leva muito tempo e nós temos que ir estudando, absorvendo aquelas coisas que as pessoas nos contaram e da nossa geração, todos os sangues. Então eu tenho o sangue dos soldados das volantes que combateram o cangaceirismo lampiônico. E hoje eu vou fazer uma comparação, porque a história tem, toda história, ela tem o seu ponto de partida. Ela tem o fato, e a partir do fato as pessoas começam a narrar, a falar. Aliás, uns contam a história como escutaram, outros aprofundam mais, pesquisam, né? E essa história do cangaço eu faço também uma analogia para defender a minha tese, que o Virgulino foi uma pessoa que trouxe destruição para muita gente, principalmente para os sertanejos. Em especial para o município de Floresta, na Vila de Nazaré, onde aqui neste lugar havia uma feira, e essa feira as pessoas comercializavam os seus produtos e era um lugar muito próspero, né? Porém, às vezes na história aparecem coisas que são semelhantes à história que a gente lê em livros que foram produzidos, por exemplo, Édipo Rei, que foi de séculos antes de Cristo, e aqui vai narrar a história de Édipo, que Édipo foi, antes de seu nascimento, já era um ser amaldiçoado, né? Então, essa história ela foi narrada e serviu para Sigmund Freud teorizar o complexo de Édipo. Então, eu vou fazer a mesma analogia, né, de como foi a vida, né, do Édipo, como iniciou. Deixa aqui eu localizar, né, a história do pai de Édipo, né, que causou tanta... que ainda hoje é contada, né? Então, Édipo é uma história que foi teatro de Sófocles, né? E então é o seguinte, a grande vítima foi Édipo nessa história, mas é o seguinte, o pai do Édipo, Laio, vamos começar por Laio. Laio, ele sai da cidade de Tebas e vai para Élida, e ficou lá junto do rei Pélago. Pélago tinha um filho chamado Crisipo, e Crisipo atraído por Laio, e Laio por Crisipo, né? E eles se apaixonam, começa um idílio, né, amoroso entre o Laio e Crisipo.
Laio ousa raptar, né, o Crísipo, e eles passam a ter uma vida de homossexuais, né? Então, Crísipo, ele, temeroso da reação do pai, ele mata-se. Aí, depois que o pai que Pélope fica sabendo que o seu filho se matou por conta de ter tornado-se homossexual com o Laio, aí ele roga uma praga em Laio. E Laio, né, fica com aquela questão, será que isso vai ocorrer realmente? Essa praga vai pegar? E então Laio não casa-se logo, mas depois ele se apaixona por Jocasta, uma mulher muito linda, né? E ele apaixona-se por Jocasta, a bela Jocasta. Aqui eu estou, gente, num lugar que passa automóveis, mas eu escolhi um lugar de propósito, porque é um lugar que é no início de Nazaré do Pico. Veio. Então, Jocasta casa-se com Laio, mas Laio faz tudo para que Jocasta não se case, aliás, não engravide, desculpa aí, para que ela não engravide, com medo que a maldição recaia sobre ele. Mas certa vez, por um acaso, e como teria que ser, a Jocasta engravida e vai dar à luz a um menino. E Laio, já sabendo da maldição, porque antes ele havia consultado um oráculo, né, em Delfos, aí ele vai ficar sabendo que o filho dele vai matá-lo e vai casar com a esposa dele. Então, aí ele pega e entrega essa criança para uma outra pessoa criar, né? Aí quem vai criar o Édipo é o rei de Corinto, chamado Políbio, né? E então, a criança cresce, torna-se um rapaz, e certo dia vai passando em um lugar e alguém, por qualquer coisa, maldade ou qualquer coisa, ou porque tinha que acontecer, né, diz para Édipo que Édipo não é filho, é um filho adotivo e não é filho de Políbio, o rei de Corinto. E Édipo fica muito desesperado e ele quer saber da história e começa a procurar saber da história. Então, aí começam a acontecer coisas estranhas em sua cidade. Por quê? Porque certo dia Édipo saiu, né, e foi para um outro lugar, né, uma outra localidade. E quando ele chega numa bifurcação, num lugar onde tinha uma, digamos assim, era bifurcado, e tinha 2 lugares para ele seguir, um ou outro. Aí então vem uma caravana, e essa caravana vem justamente uma pessoa, um rei, né? E vai e briga com Édipo, e Édipo assassina Laio. E o Laio era o seu próprio pai. Ele não sabe que está matando o pai, né? Mas aí a esposa, a Jocasta, ela viúva, né? Aí Édipo aproxima-se dela, era filho dela, aproxima-se e casa-se com a própria mãe. E vai ser pai de 4 filhos, 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. Então começa toda a saga, começa todo o tormento aí, tudo bem? Começa... Foi para Serra, viu? Então, começa todo o tormento de Édipo. Aí a cidade de Tebas começa a ter problemas de peste, tudo, nada mais
dar certo lá em Tebas. Por quê? Porque havia aquela maldição. Édipo, então, vai procurar uma esfinge que decifra tudo. Ele queria saber qual era o grande mal da cidade, que nada ia para frente. Aí a esfinge diz o seguinte: toda vez que alguém ia perguntar alguma coisa para a esfinge lá em Delfos, que era o local da esfinge, aí ele dizia, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem o termo, né? Era o mistério, né? Que ele dizia assim, um enigma, né? Que ele dizia assim: qual é o animal que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e ao entardecer tem 3? Aí Édipo vai e decifra digamos assim, decifrou aquele enigma. Aí a esfinge, quando vê que ele decifrou o enigma, a esfinge, digamos, se mata, né? Acaba-se o mistério, né? Porém, a cidade ficou maldita. E então, o Édipo sai como louco, querendo saber quem é que está amaldiçoando a sua cidade. Aí, uma pessoa, um sábio também, diz para ele: a pessoa é você mesma. Você é que é a maldição da cidade. Aí, você matou seu pai, né, Laio, e casou com a sua mãe. E você é irmão dos seus irmãos e de suas irmãs, e também é pai. Aí Édipo fura os olhos, né? Então, eu estou contando essa história porque isso é uma lenda, né? Mas para justificar também a minha teoria, que eu me baseei também na teoria de Édipo para entender a maldição do Virgulino, né? Essa maldição que o Virgulino já vem trazendo no seu próprio DNA. E fui estudar também o Yave Yaakov, que é um rabino, que ele fala que é cíclica, essa maldição é cíclica, né? E que isso pode ocorrer e que pode vir no DNA, ter uma pessoa que traga já essa maldição consigo desde antes de seu nascimento. E o Virgulino, no meu entendimento, ele só trouxe maldição para a família, não é? Por quê? Porque o Virgulino, ele foi uma pessoa cruel, né? Uma pessoa que, por conta dele, os pais morreram, os irmãos não tiveram sossego, e todo mundo que se chegava a Virgulino sempre teve destino muito assim, padeceram muito, né? Muita gente morreu, muita gente foi, digamos assim, passou por maus momentos. Por exemplo, a Dadá perdeu a perna, o Corisco morreu. Muitos e muitos que acompanharam o Virgulino, ele deixou o lugar, e os lugares por onde passou, ele levou maldição. Ele veio para aqui, saiu de lá de Vila Bela, né, que é município hoje de Serra Talhada, e veio para aqui, para o município de Floresta, e aqui, principalmente em Nazaré do Pico, ele trouxe muitos transtornos para os sertanejos, principalmente os nazarenos. O Virgulino era mau, né? Aí, quando eu falei no Yave Yaakov, que é o rabino, ele conta que houve também uma maldição. Na Bíblia, na Torá, conta essa história dessa maldição, que é cíclica e que já veio de família para família, e que houve muita perseguição aos judeus, né? Aí, quando fala-se em judeu, então eu vou lembrar para vocês que o Benjamin Abraão Boto,
que filmou os cangaceiros. O próprio Benjamin, que dizia que era da cidade de Nazaré, da cidade de Cristo, ele foi esfaqueado, morto com 42 facadas. Então, a minha teoria toma por base Édipo de Sófocles, Édipo rei, que ele mesmo cegou a si mesmo quando ele soube que trazia a maldição, né, para a família e para a cidade. E eu tomo também a história que vem da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Aí é onde entrou o Benjamin Abraão Boto, que veio para aqui, para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, ele vai filmar os cangaceiros e termina morto, esfaqueado, com 42 facadas num lugar chamado Pau-Ferro, hoje Itaíba. Depois eu vou prosseguir com esses estudos, porque não quero que a coisa fique no misticismo. Porém, nós devemos escutar a voz do outro. Às vezes, tem pessoas que trazem maldição para a família. Foi o caso do rei do cangaço Virgulino, que ele não trouxe sorte para ninguém. Os próprios pais acabaram, a mãe morreu do coração, o pai foi morto, foi assassinado, né? E o Virgulino deixou aqui, os pais dele deixaram aqui umas terras aqui em Nazaré, no Posto Negro, e esse lugar é um lugar que eu considero amaldiçoado, porque nem, digamos assim, a pessoa que está nas terras não tem um tostão, não tem um centavo para consertar as cercas. E então não deixa de ser um lugar para visitação, mas eu considero um lugar amaldiçoado. Então, gente, era essa minha oportunidade de estar aqui hoje, em Nazaré do Pico, embaixo aqui dessa árvore frondosa. Logo mais nós teremos muitos passarinhos aqui, muitos galos de campina, chofreu, temos também andorinhas que passam aqui. É um lugar bonito, maravilhoso, mas a história de Nazaré, nós podemos vislumbrar dessas duas maneiras, como história de sofrimento para as famílias nazarenas e como também uma coisa que é real, que foi verídica e que partiu de um fato que o Virgulino e a família veio para aqui, para Nazaré, e marcou nossa história também. Agora nós estamos contando, tem o Teatro dos Nazarenos, para mostrar como era que o Virgulino fazia, as astúcias, as maldades, assim como o rei Manassés, né, da Torá, da Bíblia Sagrada dos judeus, como ele era ruim desde pequeno. O Virgulino era a mesma coisa. Então, por hoje eu fico aqui, porque o vídeo já está longo, mas aí quem quiser seguir os meus vídeos, acompanhar, dá o like aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu vou sempre narrar a história do cangaço. Nós vamos contar a história do cangaço lampiônico e daqui dos nazarenos, que são os verdadeiros heróis que se livraram do Virgulino, do cangaceiro, do Lampião, rei do cangaço.